Presidente Lula viaja à Argentina, onde irá assumir amanhã a presidência do Mercosul durante a cúpula do bloco no país. Prevista para 2027, Lula pede rapidez para concluir ferrovia na Bahia ainda em seu mandato. E você vai ver também. Presidente Lula sanciona a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Ucrânia afirma que reconquistou 37 quilômetros quadrados de território em uma semana. Autoridades francesas fizeram um ato hoje contra a onda de violência que assola o país. Com a chegada do inverno, a conta de luz pode aumentar até 30%. Veja como economizar agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente Lula embarca hoje para a cúpula de Puerto Iguaçu, na Argentina, onde vai participar da reunião de cúpula do Mercosul. No encontro, o Brasil vai assumir a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. Nesse período, o governo brasileiro irá defender junto aos demais membros do grupo a necessidade de realinhar o processo de integração regional, o que, segundo Lula, tem reforçado em agendas públicas, se esfacelou nos anos anteriores em razão de governantes que não davam a importância que o Mercosul merece. Na prática, essa diretriz, conforme fontes do Itamaraty, também significa aumentar o diálogo com outros países sul-americanos e até mesmo atrair novos integrantes para o bloco. Nesse contexto, o governo brasileiro já sinalizou que a reintegração da Venezuela ao Mercosul está no radar. Apesar disso, o Brasil tem noção que antes da aprovação, o país vizinho vai precisar solucionar problemas internos. Entre eles, a realização de eleições transparentes e o compromisso de respeito aos direitos humanos. Segundo o protocolo, assinado em 1998, todos os integrantes do Mercosul são obrigados a respeitar os preceitos democráticos. O descumprimento dessa regra excluiu a Venezuela do bloco. À frente do Mercosul, um dos primeiros atos do Brasil será a realização de um fórum social entre setembro e outubro. No final do ano, o país vai sediar uma nova reunião de cúpula. E o presidente Lula anunciou as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste em Ilhéus, na Bahia, como a primeira obra do novo PAC. Em cerimônia de lançamento, ele pediu esforço para que a inauguração aconteça ainda em seu mandato até 2026. A obra da ferrovia na Bahia faz parte do novo Plano Anual de Contratações, o PAC. O primeiro trecho vai ter 537 quilômetros de extensão e deve passar por 19 municípios, entre Caetité, no sudoeste baiano, a Ilhéus, cidade da região sul da Bahia. As obras devem gerar 1.200 empregos. O presidente Lula reclamou o fato do Brasil ainda ter que importar matéria-prima para a expansão da malha ferroviária. Um país do tamanho do Brasil, que quer ter uma malha ferroviária para facilitar o transporte da riqueza desse país, tem que importar trilho de outro país. Com a quantidade de minério de ferro que nós temos, com a quantidade de siderúrgica que nós temos. Isso é um desafio para nós. Eu não estou chamando a atenção de vocês, eu estou chamando a minha atenção. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desse país. É uma vergonha o Brasil estar importando trilho quando ele poderia produzir aqui no Brasil, para gerar mais emprego nesse país, para gerar mais oportunidade de crescimento da cidadania do nosso povo. A empresa responsável pelas obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste deu um prazo de conclusão desta etapa para 2027. Mas o presidente Lula pediu celeridade para a entrega da obra. Façam um pouco de hora extra. Trabalhe no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. E o presidente Lula sancionou hoje em Brasília a lei que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres.
A nova lei prevê a obrigatoriedade da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. Em seu discurso, o presidente afirmou que o governo vai fazer cumprir a lei porque há fiscalização do Ministério do Trabalho, Ministério da Mulher e Ministério Público do Trabalho e que tudo isso tem que fazer funcionar em benefício do cumprimento da lei. A diferença salarial entre homens e mulheres já é proibida pela consolidação das leis do trabalho. E a maioria dos ministros do Supremo decidiu que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrarem que têm efetiva necessidade, por razões pessoais ou profissionais. O tribunal também considerou inconstitucional as normas que ampliaram a quantidade de munição que cada pessoa poderia comprar. Essa decisão restringe a quantidade ao que for necessário para a segurança dos cidadãos. A CPMI do 8 de janeiro adiou para a próxima terça-feira, dia 11, o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação. A ministra Carmen Lúcia, do STF, decidiu que Mauro Cid é obrigado a prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele pode ser acompanhado por advogados e tem o direito de ficar em silêncio. Com a chegada do inverno, o valor da conta de luz aumenta em muitas casas. O motivo é o uso mais frequente e mais potente de alguns eletrodomésticos, principalmente o chuveiro. Agora nós vamos mostrar aí alguns cuidados que devem ser tomados. Olha só. Com as temperaturas mais baixas, nada melhor do que um banho quente para relaxar. Mas fique alerta, porque esse conforto pode pesar no bolso. O uso do chuveiro elétrico corresponde a um aumento médio de 30% no valor da conta. Segundo a empresa responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, o aparelho ligado na opção inverno na potência máxima durante 10 minutos por dia custa em média R$ 28,93 por mês. Além do chuveiro elétrico, estão no topo da lista de maior gasto de energia o ar-condicionado na função quente ou fria e a geladeira, que representa cerca de 40% do consumo total de uma casa. Também tem participação importante a iluminação, o aparelho de televisão, o ferro de passar roupas, a máquina de lavar, além de roteadores e micro-ondas. O especialista em eficiência energética e hídrica indica que a média de consumo dos brasileiros é de 300 kW, isso para uma família com 4 a 5 pessoas. Se todos demorassem 10 minutos para tomar banho na potência máxima, o valor da conta passaria de R$ 100 apenas com chuveiro, sem contar com os demais eletrodomésticos usados durante o período. Trocou de ambiente, apaga a luz. Começou o dia, deixa o calor entrar, abre as cortinas, deixa a iluminação natural entrar. À noite, ao contrário, você fecha. Vai lavar roupa, deixa para os dias mais quentes. Vai passar roupa, começa pelas mais pesadas, deixa as mais leves para o final, que você pode passar até uma roupa de seda com ferro elétrico fora da tomada. Lembre-se que tudo que tem resistência consome mais energia elétrica, né? Vai optar e comprar um aquecedor nessa época do ano, né? Pesquisa bastante, às vezes vale a pena investir um pouquinho mais para você economizar depois, né? Para você utilizar um aquecedor a óleo, vai ser melhor para a sua saúde, que ele não resseca o ar, e vai ser mais econômico do que um com resistência. O Jorge já passa por essa situação diariamente em casa e está lutando para mudar hábitos e gastar menos com a conta de luz. Nós somos em 4 pessoas, e eu tenho uma menina de 15 anos e ela toma banho assim, tipo meia hora. Tá difícil de controlar. Wagner Carvalho dá dicas para reduzir o consumo de energia elétrica durante o inverno. Lembrar para testar a borracha da geladeira, põe uma folhinha de papel e fecha e tenta puxar para ver se ela vai sair com facilidade. Porque se estiver escapando o ar gelado, ela vai consumir mais. Lembre-se de nunca secar roupas atrás da geladeira, porque ela vai dificultar a ventilação, vai forçar a máquina
vai aumentar o consumo. Eu percebo que muitas pessoas ficam bastante tempo procurando coisas na geladeira com a porta aberta. Então mantenha tudo organizado, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, porque você vai demorar menos tempo procurando onde que está. E um grande pulo do gato, que todo mundo nessa época do ano põe o chuveiro elétrico na posição inverno, mas esquece de ir lá na geladeira e reduzir a potência no termostato, porque agora, diferente do verão, você não precisa mais dos produtos tão gelados, né? Mas apesar das temperaturas mais baixas, é preciso ficar atento também ao gasto com água potável. Se você reduzir o seu tempo no banho, você está economizando água também, que é o líquido mais precioso do planeta. Boas dicas, hein, Ju? Muito bom. E veja a seguir, Ucrânia afirma que reconquistou 37 quilômetros quadrados de território em uma semana. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que prevê o fim do auxílio Supera RJ. O programa de distribuição de renda foi criado em 2020 pelo governo do estado, durante a pandemia da Covid-19, para a população em situação de vulnerabilidade. O decreto do governador Cláudio Castro tinha estendido o benefício até o fim do ano, mas o último pagamento foi realizado em abril, sem qualquer aviso prévio. A suspensão foi votada na Alerj por 47 votos a favor e 19 contra. Na sessão, os deputados decidiram prorrogar o programa por 60 dias até o cancelamento. A Defensoria Pública do Estado emitiu uma recomendação para que os órgãos responsáveis façam uma busca ativa dos beneficiários para que eles possam ser transferidos para programas federais. E olha que notícia preocupante. Um levantamento estima que a venda ilegal de cigarros tenha movimentado, só aqui no Rio de Janeiro, mais de 400 milhões de reais. O estudo do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, realizado em 2022, estima que o Estado teve uma perda na arrecadação de ICMS, equivalente a 122 milhões de reais no ano. Só neste ano de 2023, o Disque Denúncia recebeu mais de 110 informações sobre contrabando e falsificação de cigarros e apenas uma era fora do Rio. E motoristas reclamam do preço dos combustíveis nos postos do estado. Na última semana, na capital fluminense, os motoristas notaram um reajuste de cerca de 50 centavos em alguns locais. Com a volta da cobrança dos impostos federais, que só começaria neste próximo sábado, os postos subiram os valores. A média de aumento da gasolina foi de 34 centavos, já do GNV, 28. E do etanol, 23 centavos. Mesmo sendo isentos desse tipo de impostos, caminhoneiros também notaram diferença no preço do diesel. Segundo especialistas, o reajuste pode provocar outros aumentos, como em fretes e transportes públicos. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo início de semana para você. E olha só, o governo aumentou a expectativa para o crescimento da economia este ano. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, disse hoje que será feita uma revisão para o PIB. A estimativa atual é de uma alta de 1,9%, mas, segundo ele, o número deverá ficar entre 2,5% e 3%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em alta, após passar boa parte da manhã em território negativo. No Brasil, a semana deve ser movimentada pela expectativa em relação ao andamento da reforma tributária no Congresso Nacional. A sessão ainda foi de liquidez reduzida nos mercados pela véspera do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, que será amanhã. A moeda norte-americana subiu 0,39% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. O INSS começou a pagar hoje a segunda parcela da antecipação do 13º salário para os segurados que recebem acima do piso salarial.
Mais de 30 milhões de segurados, entre aposentados e pensionistas, estão na faixa que recebe acima do piso salarial, ou seja, R$ 1.320. Eles vão receber a segunda parcela do 13º salário até o dia 7 de julho. Os valores da segunda etapa do abono anual começaram a ser pagos no dia 26 de junho, aqueles que recebem um salário mínimo. A ordem segue o final de matrícula de 1 a 6. Essa segunda parte do pagamento do abono vem com os descontos, como do imposto de renda, por exemplo. Ele será proporcional para segurados com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 2.640. A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada de forma online no aplicativo ou no site Meu INSS. E o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, autoridades ucranianas afirmaram hoje que o exército do país reconquistou 37 quilômetros quadrados no leste e sul da Ucrânia em uma contraofensiva contra as forças da Rússia. A área reconquistada por Kiev chegou a 158 quilômetros quadrados desde o começo da contraofensiva, no início de junho. No sul, forças de defesa da Ucrânia continuam a conduzir uma operação de ataque nas áreas de Melitopol e Berdiansk. Na semana passada, os territórios liberados aumentaram em mais de 28 quilômetros. No total, a área no sul é de 158 quilômetros. Maliar também afirmou que tropas russas tentam avançar para Liman, uma cidade na região de Donetsk, tomada pelo exército ucraniano no final do ano passado. Na Rússia, o Serviço Federal de Segurança afirmou que impediu uma tentativa de assassinato contra o líder nomeado por Moscou na Península da Crimeia. Também nesta segunda, o presidente do Comitê de Defesa da Câmara Baixa do Parlamento Russo descartou a ideia de uma nova mobilização para substituir os membros do grupo paramilitar Wagner, que deixaram de combater na região. Na França, a reação à morte de um adolescente de origem argelina pela polícia francesa na última terça-feira foi o gatilho para uma onda de protestos no país. Até agora, mais de 3 mil pessoas foram presas nas manifestações. Autoridades fizeram um ato hoje contra a onda de violência que assola o país. Nessa madrugada foram registradas 150 prisões em distúrbios em todo o país. 3 policiais ficaram feridos e mais de 45 mil agentes de segurança pública foram mobilizados. Mesmo assim, não há sinais de que a violência vai diminuir. Ainda nessa madrugada, mais de 650 prédios e carros foram depredados. Um desses carros foi incendiado dentro da casa do prefeito de Lille-Rose. A mulher dele e os filhos de 5 e 7 anos estavam em casa e tiveram que ser hospitalizados. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Houve mobilizações nesta segunda-feira diante das sedes do governo municipal da França contra a onda de violência iniciada após a morte do jovem Nael, de 17 anos, que morreu na terça-feira em uma abordagem policial na região metropolitana de Paris. O protesto foi convocado por prefeitos que pediram que a população expressasse oposição aos distúrbios. O presidente Emmanuel Macron fez uma série de reuniões para tentar acalmar o país. A avó do garoto Nael pediu que a violência pare e que a morte dele não seja usada como desculpa para destruir o patrimônio público. E o Reino Unido registrou o mês de junho mais quente de sua história. O país enfrentou vários dias de calor intenso e no mês passado a água precisou ser racionada no sudeste da Inglaterra. A temperatura média alcançou os 15,8 graus Celsius, 0,9 graus a mais que o recorde anterior, registrado em junho dos anos de 1940 e 1976. O país sofreu vários dias de calor intenso em meados de junho, o que levou ao racionamento de água por parte das autoridades no sudeste da Inglaterra. A quantidade de chuvas também ficou abaixo da média, com apenas 52,2 milímetros de chuva, ou seja, 68% da média para um mês de junho.
Especialistas alertam que a probabilidade do Reino Unido quebrar esses recordes de calor nos próximos anos aumentou, principalmente por causa do aquecimento da atmosfera da Terra, provocado pelas mudanças climáticas induzidas pela atividade humana. E chegou a hora de falar de futebol. Leonardo Félix comenta o excelente momento do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, com uma das melhores campanhas da história. Ele também fala dos demais destaques da rodada. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Boa noite a todos que nos assistem no Jornal das 18h30. E afinal de contas, quem vai parar o Botafogo? Mesmo após a semana conturbada com a saída do técnico português Luiz Castro, a equipe manteve o padrão de jogo e amassou o Vasco neste domingo no estádio Newton Santos. 2-0 para o Alvinegro, que lidera o Brasileirão com sobras, 7 pontos à frente do segundo colocado, o Grêmio. Aliás, a próxima rodada reserva o duelo entre os ponteiros do campeonato, lá na Arena do Grêmio, no próximo domingo. O que o Fogão ainda precisa mostrar para provar a todos que é sim um candidato forte ao título brasileiro. Já o Grêmio bateu o Bahia fora de casa por 2-1, com um gol decisivo no finalzinho da partida. Quem vem logo atrás do tricolor gaúcho é o Flamengo, que venceu o Fortaleza no Maracanã por 2-0 em excelente atuação do uruguaio Arrascaeta, autor de uma belíssima assistência para o Gabriel e do gol que fechou o placar. Logo no início, o goleiro Matheus Cunha pegou um pênalti batido por Pikachu, que poderia mudar a história do jogo. O Bragantino segue em excelente fase e ganhou mais uma, agora na Neoquímica Arena contra o Corinthians. 1-0 que garantiu o 5º lugar na classificação. Do lado do Timão, ainda mais tensão. O Z4 está cada vez mais próximo. E com muita polêmica com a arbitragem e declarações bombásticas do auxiliar técnico do Verdão, João Martins, que disse que é ruim para o sistema o Alviverde ganhar o Brasileiro 2 vezes seguidas, o Atlético Paranaense e o Palmeiras empataram em 2-2. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Maria Alice e Juliana. Muito obrigada, Léo. Até quarta-feira, então. Obrigada, Léo. Boa noite para você. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você. Tchau.